Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com De Frente com o Gui. Histórias que vão trazer insights para você sobre empreendedorismo, mercado financeiro e investimentos em geral. Mais uma vez, o podcast que te deixa rico de informação. Várias celebridades já passaram por aqui e na data de hoje vamos conhecer um pouquinho mais de você. Camila, muito boa tarde, boa noite, bom dia, aonde você estiver do mundo. Como é que você está? Tudo bem? Gui, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast de um assunto que é tão importante hoje. Você saber cuidar do seu dinheirinho, que é tão suado você conquistar, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que a minha experiência ajude, muitas pessoas. E vai ser muito legal a gente conversar sobre isso, porque às vezes a gente fica com medo de falar, nossa, eu vou falar sobre meu dinheiro, ai meu Deus do céu, o que eu vou falar? Mas é muito importante aquele erro lá atrás, às vezes pode ajudar uma pessoa que tá cometendo o mesmo erro. Então, eu acho isso sensacional. E outra coisa, depois que a gente começou na internet a falar sobre investimento, sobre carteira financeira, sobre, o que você pode ganhar, de casa, sem fazer nada, se você tiver um investimento e tudo mais, as pessoas começaram a entender realmente o que era, porque as pessoas nem sabiam que isso existia. Então, eu mesma, quando falava educação financeira, mesmo tendo feito administração de empresas e tudo mais, era uma coisa distante um pouco, né? E agora não, agora com esse boom de informação sobre educação financeira que a gente vê na internet, mesmo que você não se aprofunde muito, você sabe um pouco. Pega por osmose. Exatamente, porque você vê tá tanta coisa. Feed. Não, você vê tanta informação, às vezes informação boa, às vezes ruim, mas você vê informação. Antigamente você não via nada. É isso. Uma quebra de paradigma. Acho que você já inicialmente tocou num ponto sensacional. As pessoas tinham medo ou vergonha de falar de dinheiro. Exato. E aí gerou um problema de quê? Dinheiro. E agora... Desconfiança. Nossa, pra que eu vou falar dinheiro? As pessoas vão achar que eu tenho muito dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Vamos me sequestrar. Entendeu? Tipo assim, não, você tem que falar, sabe? É uma coisa assim, mesmo que você tenha pouco ou muito dinheiro, você tem que falar. Porque às vezes o seu pouco vai virando muito, daqui a pouco você tá ali com aquele sucesso e pode inspirar muitas outras pessoas, né? Camila, você tá com cara de rica e o povo precisa te conhecer. Não, eu não tô com cara de rica, gente. Eu sou muito humilde, juro por Deus. Mas eu já cometi muitos erros financeiros na minha vida. Um deles o meu dinheiro ficou muitos anos congelado na poupança. E usando só aquele cartãozinho de débito. Sabe, aquela zona de conforto que ninguém mais... Exatamente isso. Por a maior parte da minha vida financeira, meu dinheiro ficou na poupança. Ufa. Pelo menos estava guardado em algum lugar, cara. Você conseguiu começar. Tava guardado. Mas eu quero dizer que podia ter sido investido, podia... E eu tive lá atrás um conhecimento que eu não aprofundei. Eu não fui atrás pra ver, como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse dinheiro trabalhar pra mim? Não, eu meio que deixei, entendeu? E é o erro de muita gente também. E aí, hoje não. Hoje um dinheirinho que sobra, a gente já coloca pra investir. Mesmo que seja um investimento pequeno, mas já é um investimento, sabe? Boa. Já tá ali, o dinheiro já tá rendendo. Cá, no seu perfil, uma coisa que chamou muita atenção o seu lifestyle e você ser mãe. Conta um pouquinho, você já tem um sotaque diferente. Conta um pouquinho de você antes de a gente começar a falar de onde você conseguiu chegar, o seu filhote e como você vê o dinheiro. Então, quem é a Camila para a nossa audiência que ainda não te conhece? Eu me formei em administração de empresas. Aí, comecei a trabalhar na empresa da minha mãe, muito nova, eu me formei com 17, entrei na faculdade com 17, já comecei a trabalhar com a minha mãe, na empresa dela e tudo, e me formei 4 anos depois, fiz MBA, porque eu sou de Belém do Pará, mas lá também tinha FGV. Eu fiz MBA e tudo. Só que aí eu participei de um concurso de beleza, que é o Miss Mundo Brasil. Caraca. Já tinha participado de outros antes, mas esse foi o que realmente mudou tudo. Então você fez Miss Brasil. Fui. E aí, em 2010, eu ganhei o Miss Mundo Brasil, no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. E aí, fiquei mais conhecida, que eu era mais conhecida mais na minha cidade e tudo, né? E aí, fiquei mais conhecida, nacionalmente, digamos assim. Fui na Hebe, na época tinha o programa da Hebe, em 2010. Fui em alguns programas de televisão, nacional, achava o máximo, né? Aquela coisa.
Foi muito legal, abriu muitas portas para eu viajar o mundo inteiro. Fui em vários países através do Miss Brasil e comecei a trabalhar com outras agências de modelo, não só em São Paulo, como em Portugal. E aí eu tive a oportunidade de viajar bastante para outros países e tal. E aí, você conhecer esse boom, que você conhece muita gente e tal. Eu falei assim, não, minha vida não é administração. Minha vida é isso, é comunicação. Boa. Aí vim morar para São Paulo em 2010. Comecei a minha vida aqui, tudo. Fiz vários cursos, Senac, fiz Wolf Maia, fiz... Só que todo mundo me falava assim, não, Ká, mas você precisa fazer jornalismo. Aí aquela, fazer graduação de novo, não acredito. Eu errei, né? Não é possível, aquela sensação, né? Mais 4 Mas anos. eu fiquei com aquilo na cabeça e não dava o braço a torcer, Aí me chamaram para participar do Big Brother. Participei do Big Brother na edição número 13. Conheci meu marido, meu atual marido. Aí sim, tudo. Quando eu saí do Big Brother... Aí, quando eu saí do Big Brother, aí fui fazer os trabalhos e tal, apresentei alguns... Desculpa, deixa eu te cortar. 2013. Você ou seu marido ganhou o Big Brother? Eu não assisti essa edição. Não. Pô, cara. Não ganhamos, mas olha, eu vou te falar, viu? O prêmio do Big Brother tá muito desatualizado. Então, eu prefiro ficar com meu marido, meu Foi filho. um prêmio melhor de Tá todos. ótimo. Então, assim, e aí o que aconteceu? Antes de participar do Big Brother, eu já tinha apresentado alguns programas de TV locais. E aí, depois que eu participei do Big Brother, que eu já tava morando aqui em São Paulo, aí eu fui convidada para fazer algumas coisas de arte visual, fiz teatro, fiquei em cartaz com as Filhas da Mãe 6 meses no teatro e tudo mais. Fiz muitas coisas, assim, nesse sentido, assim, né, para entrar na televisão, porque eu tinha certeza que era isso que eu queria trabalhar, com televisão, com comunicação e tal. E aí começou o boom da internet. E aquela coisa, né? Você acabou de sair do Big Brother, é aquele boom de trabalho, boom de oportunidade. E aí, a minha vida mudou completamente. E aí, o meu professor do Senac falou assim, Ká, mas pera lá, você precisa fazer jornalismo. Aí eu, ai, meu Deus, de novo, jornalismo, né? não sei o quê. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Aí eu, conversando com uma amiga, falei assim, não, eu vou fazer jornalismo. Aí fiz, porque eles falavam assim pra mim, Ká, você tem que fazer jornalismo porque você é muito conhecida atualmente você é conhecida pelo seu físico, pela sua beleza, ou pelo seu... Mas as pessoas precisam entender que você não é só boa por causa que você é Miss ou não sei o quê. As pessoas precisam reconhecer o seu trabalho. E pra reconhecer o seu trabalho, você precisa fazer. Sim. E aí eu peguei, né, quer saber de uma coisa? É verdade. E a gente passa realmente por muitas situações de preconceito. Mulher bonita, Miss, não sei o quê. Ah, não, essa menina aí, ela só quer aparecer na televisão. Quer só tirar foto. Ela só quer tirar foto, ela só quer aparecer. Ela não tem sucesso, não tem talento. E aí eu quis, realmente não, peraí. E aí eu fiz e tal. Aí depois eu apresentei um programa Nação Esportiva, que foi na TV em Osasco, aqui em São Paulo e tal, que era de esporte, que eu amo esporte também. Outra coisa aí também que eu amo. E aí, foi acontecendo as coisas, e aí em 2018, eu falei, não, agora já quero ser mãe, bateu à vontade. Aí eu e Eliezer começamos a tentar, só que as nossas agendas não se encaixavam. Então, toda vez que eu tava no meu período fértil, eu tava viajando, ele tava viajando, aí vou entregar na mão. Quando eu desencanei, entreguei na mão de Deus, eu engravidei. Aí veio o Bento, né? Engravidei praticamente no Réveillon de 2019. E aí, logo depois, estourou a pandemia. E aí foi aquela loucura, eu fui pro interior, pra casa dos meus sogros, da minha sogra, fiquei bem assim, fechada mesmo, engordei 22 quilos, porque, olha a cabeça, né, da pessoa, grávida, tô grávida, vou comer, isso. Preciso comer. É o momento de comer. Minha vida toda esperei por isso, comer sem ninguém me julgar porque eu tô comendo. E aí, aquela coisa, né? Tipo, comecei a comer e tal, e aquela coisa, aquela insegurança, e os eventos todos parados, e a gente trabalha muito com isso, e aquela insegurança do que vai acontecer, nananã. Gente, a gente deu uma surtada nesse sentido. Aí depois, quando as coisas foram melhorando e tudo, aí eu fui também acalmando e tal, e a gente foi
decorar quarto do Bentinho e vem não sei o quê, volta pra São Paulo. A gente teve que fazer um quarto pra ele no nosso apartamento e tudo direitinho. Isso vai puxando o tempo. Quando você vê, já tem 9 meses de barriga e já daqui a pouco o neném já vai nascer. E aí foi muito bom. O Bento, assim, só agregou coisas maravilhosas, assim, em todos os sentidos na nossa vida. Ele é uma criança, assim, que nem o nome dele fala, abençoada, assim. Se você conhecer ele, você se diverte, assim, ele é maravilhoso. Sensacional. Bom conhecer a sua história, não sabia de boa parte dela, inclusive. E eu vou te cutucar pra gente entender um pouco mais de realidade de dinheiro, né? Porque já deu pra entender que você nunca teve um salário fixo. Não. Né? Sempre foi uma situação variável. Sempre foi. Só no iniciozinho lá, quando eu trabalhava na empresa dos meus pais e tal, eu tinha. Mas, assim, nunca foi um salário fixo depois disso. Então, sempre foi aquela coisa assim, não, eu preciso ganhar e preciso guardar. Sempre. Você já teve essa cultura? Sempre. E tanto que o meu primeiro carro foi com dinheiro que eu guardei na época que eu trabalhava na empresa. Meu pai não me deu carro. Ele falou assim, não. Tô te dando trabalho. Não, lógico, ele me ajudava assim, né? Eu morava com os meus pais na época, né? E tudo, me ajudava nesse sentido, né? Eu não tinha tantos custos. Sim. Mas foi com eu nunca me esqueço, foi um consórcio que eu fiz da Caixa Econômica, porque meu pai é gerente da Caixa Econômica. E aí eu falei assim, não, vou fazer esse consórcio e tal. Aí era aquele consórcio bem pequenininho, eu pagava, tal. E aí foi. Contemplado. Consegui, contemplou e tal, fui. E aí foi o primeiro carro, aí depois foi passando pro segundo. Aí eu ganhei um concurso de beleza, que o prêmio era um carro. Aí eu vendi o meu carro, ganhei dinheiro com o meu... Então, assim, foi acontecendo. E aí as coisas foram acontecendo, mas eu sempre tive esse negócio de, eu preciso guardar. Porque a gente nunca sabe... Quem trabalha assim, você ganha hoje X, 2X... 3x, 4x, mas no mês que vem, deu ruim, às vezes pode ser 0, então não deu legal. Então você tem que sempre guardar. Então desde essa fase, assim, eu sempre fui de guardar, assim. Você Nunca já fui muito de desperdiçar, eu sempre fui de pechinchar em tudo, assim, pechincheira mesmo. Legal. Algumas pessoas que vieram aqui, figuras públicas, quando começou a ganhar dinheiro, gastou-se muito dinheiro. E aí teve que se reconstruir, tanto psicologicamente dizendo, como também na sua reorganização. Você é uma história inversa, você já entendeu desde antes de explodir, né, nas grandes mídias, etc., de guardar dinheiro. Isso veio berço, seus pais te ensinaram, você viu isso na sua família, ou como é que surgiu essa movimentação, educação financeira na raça, vamos pensar assim? Então, e meus pais, eles são um grande exemplo disso, né, de poupar, eles não nessa questão de investir, mas de poupar, Sim. né? Meu pai sempre foi de ter a poupança, sempre, sabe, por trabalhar em banco também. E a minha mãe sempre foi uma batalhadora de trabalhar muito e ter sempre as coisas dela, o negócio dela, empresária e tal. Então, tipo, eu sempre tive muito exemplo dentro de casa, mas mesmo assim também é aquela coisa da necessidade mesmo. Você, eu não quero que me falte, então eu não posso arriscar. Sim. Né? Então, vou deixar esse dinheiro aqui e vamos seguindo. E sempre guardando dinheirinho. Entendeu? Miss ganha dinheiro? Ganha. Que loucura. É uma pergunta que eu fiquei curiosa aqui. Na verdade, não é... virei Miss, não sei o quê. Eu já era modelo fotográfica e de passarela. Aí depois fiquei só fotográfica. Eu já era modelo antes de ser Miss. E eu já trabalhava com publicidade com isso, né? E desde, assim, bem novinha eu já trabalhava com essa parte de publicidade. Só que era um dinheiro, assim, como se fosse um dinheiro... Não era a minha principal fonte. E depois começou a ser a minha principal fonte de renda. E aí, eu me lembro que quando eu comecei a ganhar mesmo dinheiro, que eu morava na casa dos meus pais e tal, eu comecei a ganhar dinheiro com publicidade... Eu falava, nossa, mãe, eu fui ali, tirei uma foto e ganhei, não sei o quê. E aí foi indo, nananã. E eu sempre fui com esse negócio de, não, preciso guardar. Tanto que eu viajei bastante, também com o meu dinheiro. Não só trabalho, né? A lazer com o meu dinheiro, tudo. E o meu pai, ele sempre foi daquele negócio assim, ele nunca, como eu sou a filha mais velha, ele sempre falava assim, aqui na minha casa...
só, digamos assim, tem que ser as minhas regras, né? E meu pai era muito ciumento, sempre foi muito ciumento. Mas comigo era um ciúme, Um assim... excesso, assim. As minhas irmãs, ele era ciumento com as minhas irmãs e tal. Mas não tem noção comigo. Porque eu acho que eu fui a primeira do bonde, então eu acho que também ele foi aprendendo comigo também muitas coisas, né? E com elas não foi tanto. Então era aquele ciúme de namorado, de não sei o quê. Então, ou eu meio que ganhava liberdade logo, financeira, e começava a fazer minhas coisas, né? Senão eu não podia, nunca ia poder viajar, nunca poder sair com o namorado e nem nada, ou então nada feito, eu ia ficar ali, entendeu? Ia até o casamento, um dia Baixo chegar, do guarda-chuva. entendeu? Tipo assim, então não, então eu falei assim, ou eu arregaço as mangas e parto pra cima, ou o negócio não vai sair do lugar. E aí foi aí que eu não preciso, não sei o quê, porque realmente você fica com aquela ânsia de não, eu preciso viver, né? Então você quer, sabe, liberdade financeira e tudo mais. E aí, nesse sentido, meus pais me ajudaram muito, sempre foram impulsionadores, assim, nesse sentido também de me ajudar. E quando eu vim pra cá, pra São Paulo morar, eles me ajudaram muito no início, depois que eu fui andando pelas minhas pernas, entendeu? E isso tudo contou bastante. Mas assim, agora, pensando lá atrás, se eu tivesse todo esse dinheirinho que eu guardei, tivesse investido, puta... Já tava aposentada. Eu tava muito bem, Mas assim, a gente peca, mas hoje em dia a gente aprende, né? Faz um favor pra gente, só pra aumentar a audiência, dá um tchau de Miss para a sua câmera ali. Galera! Olha, o Miss é uma coisa, tem vários macetes aí. O bracinho não pode sacudir, senão a pele vai lá e volta, não rola. Então tem que ser um negócio pousado mesmo, a mãozinha curvada, que chique, jamais imaginei ver ao vivo isso. O sorriso de Miss também é uma moeda aqui, ó, que você segura pra ficar perfeito. Então é assim. Deu um curso. Então, tipo, tem todo um negócio aí. Você jamais imaginaria que isso estaria acontecendo com o De Frente com o Gui. Um mini curso de como ser Miss Brasil. E eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque, olha que loucura, eu sou de 89 e tenho 32 anos de idade. Em algum momento da minha história, eu lembro que eu assisti o Oscar e Miss Brasil. E isso morreu, né? Acho que acabou... Não, é que assim, o que acontece esses concursos, grandes concursos de beleza... Existem grandes patrocinadores por trás, né? E agora, com esse boom de, tipo assim, você... Como é que eu posso explicar? Tem muito... A internet tem muito disso, né? Ai, não pode ser muito magra. Não pode ser muito gorda. Não pode ser cabelo curto. Não pode ser cabelo longo. Tudo assim, às vezes, tira um pouco da liberdade de você fazer espontaneamente, às vezes, até um programa... de reality show ou um programa de beleza, porque você fica assim naqueles... Ai, mas se eu falar isso, né? É ditadura da beleza. Se eu falar isso, não é. Então as pessoas já até ficam um pouco com medo de investir em um concurso de beleza, porque ficam achando que, mas aí isso daí é careta, não coisa mais isso, mas os concursos de beleza é um sucesso. Porque todo mundo gosta de ver. Todo mundo para assistir. Às vezes a pessoa nem é desse universo e gosta. Ai, quem ganhou? Quem ganhou? Me conta aí, não sei o quê. Então é assim, tem gente que gosta de beleza, tem gente que gosta desse universo de beleza, tem gente que gosta de carros, tem gente que gosta de viagens, e tudo tem o seu nicho. Mas assim, o que é mais legal que hoje... Os concursos de beleza, eles estão muito mais repaginados do que antes. Porque antes, realmente, a mulher também, ela evoluiu muito nesse sentido de abrir muitas portas para pensamentos mais evoluídos, né? Por exemplo, agora, os concursos de beleza, assim, desde a minha época, você tem a questão social, que você tem que trabalhar com um projeto social. O projeto social conta pra caramba na sua nota, no seu desenvolvimento, e isso faz você também incentivar outras pessoas a trabalharem esse lado social. Sem contar que com a sua voz de Miss, você pode falar com um universo que às vezes é fechado, com assuntos importantes, entendeu? Assuntos que realmente... Te dão voz, né? Exatamente, te dão voz. E aí isso é muito importante, porque você leva esses assuntos importantes para pessoas que às vezes não estavam tão interessadas nesses assuntos, entendeu? Boa. E cá, aí você encontrou o seu namorado e marido dentro de um reality show e vocês passaram uma gravidez e uma pandemia juntos. Sim. Vocês falam sobre finanças em conjunto ou é cada um por si
Isso é um debate também que a gente vê muito entre as famílias, né? Às vezes a mulher tem a sua finança, o marido tem o dela, eles se encontram ou eles começam a poupar juntos. Como é que foi essa junção aí, né? Juntou as escovas, juntou as finanças também, ou vocês são mais reservados em questão de dinheiro? Como é que funcionou a economia? Porque chegou a pandemia, que nem você falou, acho que tanto você quanto ele depende, né, da publicidade, depende do trabalho e morreu por um período. Sim. Como é que foi o Fica em Casa de vocês? Então, primeiramente, eu e o Eliezer, desde antes da gente casar, a gente começou a namorar em 2013, casamos em 2016 e o Bento só veio em 2020. Então foi assim, tudo assim, muito meio organizadinho, planejadinho, né? Graças a Deus, assim, as coisas têm dado certo. Eu acho que por causa que a gente tem um pouco de planejamento nesse sentido. Lógico, se também se viesse antes, não tô falando que não ia dar certo, mas assim, isso foi muito legal ter acontecido pausadamente, porque a gente conseguiu realmente se planejar para algumas coisas. Então, desde lá de trás, assim, quando eu alugava um apartamento em São Paulo e Eliezer alugava outro, a gente começava, ele sempre dorme comigo e eu sempre durmo com ele e a gente tá pagando aqui e aqui. Não tem sentido. E a gente passou um tempão assim, tá? Porque era aquele negócio, ligar, não sei se é aquilo mesmo, nananã. Apesar de a gente se amar e já se curtir pra caramba e tal, a gente ficava aquele negócio, aquela besteira. Até um certo dia que eu falei, não, ou vai ou racha. Não eu falei, a gente É isso que eu te pergunto, foi você falar que carteiro. Não foi eu. A gente junto, percebeu isso, né? Em algumas situações a gente percebeu isso. De realmente, a gente tá pagando aqui, tá pagando ali e, sabe, a gente só fica junto. A gente chega em São Paulo, é um gasto a mais. Aí a gente deu um salto, aí foi um marco, que a gente deu um salto gigantesco, eu e ele, porque a gente saiu do aluguel e fizemos o nosso primeiro financiamento no banco para comprar o nosso primeiro imóvel. Caraca, legal. Porque a gente começou a fazer o cálculo e a gente... eu pagando aluguel e pagando financiamento, eu tô pagando o mesmo valor, sendo que esse aqui vai ser meu e esse aqui eu vou devolver. E aí, a gente ficava muito nisso. Começou a usar uma inteligência financeira, na verdade. Paga de gastar aqui, vamos colocar aqui que vai ser nosso. Nessa época, em 2014, a gente começou o nosso primeiro empreendimento mesmo, tudo. Que foi nosso primeiro apartamento, que esse apartamento na Saúde, né? E a gente, era pra pagar em... sei lá, 20 e poucos anos, e a gente pagou em 7. Mas a gente só pagou em 7 porque a gente foi besta. Porque já era pra gente ter... porque o financiamento que a gente fez nesse não foi tão grande. Uhum. A gente tinha um dinheiro guardado que a gente deu de entrada e o resto a gente financiou. Sim. Só que a gente ficava... aquele custo fixo que a gente tinha, né? A gente falava assim, eu não vou tirar. No final das contas, a gente estava pagando um juros pro banco muito maior que é 2 do que apartamentos. se a gente tivesse quitado logo no segundo ou no terceiro ano. Tá entendendo? Sim. Então, hoje, com esse outro apartamento que a gente pagou uma boa parte e também financiou uma pequena parte. A gente pretende fazer fazer melhor do que a gente fez, aprender com nossos erros do primeiro, no caso, né? Que é justamente isso, sempre amortizar e amortizando, porque a gente também não conhecia esse aplicativo da amortização. Olha isso! Eu não conhecia. Todos os bancos têm esse aplicativo. Sim. Que você consegue ir calculando pouquinho, sobrou um dinheirinho ali, você vai. É muito melhor. Porque a gente não... Olha, eu vou te falar, eu me senti tão, desculpa a palavra, mas tão burra. Eu falei, a gente é muito besta, como que a gente não sabia de tudo isso e não sei o quê? A gente é programado pra pagar a parcela. E o gerente do banco, ele não vai sentar contigo e falar assim, olha, se você fizer isso, você vai pagar rapidinho e não vai pagar muito. É isso. Não. Deixa 20 anos lá. Deixa o cara pagar lá que tá tudo certo. Eu sou gerente de banco. Então. E aí, o que aconteceu? A gente realmente ficou nessa. A gente só pagou, assim, 7 anos... esse primeiro coisa, porque a gente foi pagando pequenininho e tava na zona de conforto e tal. Aí quando a gente teve o Bento, que a gente precisou de um apartamento maior, não, vamos quitar agora porque a gente precisa mudar. E aí teve que tirar aquela cacetada pra quitar, e aí tudo mais. Então, tipo assim, quando a gente pensou em mudar de imóvel, é que a gente realmente foi se ligar
em quitar logo, não sei o quê. E aí que a gente aprendeu que a gente fez cagada. Tipo, meu Deus, já era pra ter feito isso, pagando uma nota de... E realmente, toda vez que a gente ligava pro nosso gerente, a gente falava assim, cara, mas eu já tô pagando há um tempão, isso E não parece que baixa, não anda. É horrível, né? O Sabe sentimento aquele é muito sentimento horrível. assim, como assim? Eu já tô pagando há anos isso e não baixa nem isso aqui. E realmente é isso, sabe? Se você não amortizar... prazo muito longo, Se os você não juros ele se amortizar, não estende muito vai. forte. Não adianta que não vai. E é isso que eu aprendi, assim, muito forte. Aprendi também pela internet, porque eu comecei... Depois que me deu esse estalo, eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube explicando isso, nananana. E aí tem vários vídeos maravilhosos que explicam minuciosamente por que você consegue realmente... Se você for esperto, você consegue... Economizar e realmente pagar. Às vezes é você amortizar. Essa amortização... Não é um desperdício de dinheiro, e sim um investimento. Porque você está deixando de pagar aqueles juros enormes no futuro. Eu vi recentemente um cliente, a gente faz esse estudo de viabilidade, se vale a pena liquidar ou não vale a pena liquidar, e um apartamento de 450 mil, porque tem um negócio chamado curva de juros, hoje é um dia muito importante, né? Hoje o Copom decide mais um aumento de taxa de juros, que acontece amanhã nos bancos. Tudo já fica mais caro. Cheque especial, cartão, financiamento do apartamento, tudo fica mais caro, novas aquisições. E aí um apartamento de, sei lá, quase 500 mil... Com 25 anos de pagamento, se pagasse todas as parcelas em dia, era mais de 1 milhão. Aí você fala, cara, que loucura, isso que você falou, né? Você paga a parcela, sei lá, de 3 mil, dos 3 mil, 2 mil é juros, 1.000 é valor que vai principal. Abater realmente do aí valor. você fala, meu Deus, que loucura. E aí as pessoas tendem a se comprometer a sua renda, né? Que nem eu falei, sou ex-bancário. Então a gente via muita loucura dessa. Compre um apartamento aqui em 25, 30 anos, financia o carro em mais, sei lá, 3, 4 anos, e aí começa a comprometer renda, e aí começa a ter o déficit. E nunca vai investir. Porque você vira um bom pagador de boleto. Aí você luta para ter receita, para pagar boleto, mas investimento é uma situação totalmente utópica dentro da sua vida. E outra coisa também que a gente começou... também a analisar a questão, tipo assim, de às vezes você ter, vamos dizer, um imóvel que está alugado, vamos dizer. Aquele aluguel te ajuda no seu custo fixo, não sei o quê. Mas depois que a gente viu quanto que rende aquele valor daquele imóvel. É sofrido no demais banco, o imóvel. Eu acho muito sofrido. Gente, aí eu falei assim, cara, não vale a pena, tá entendendo? Você investir o aluguel, digamos assim. O aluguel. Isso é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura, porque meus pais, meus avós, todo mundo vai assim, não, você quer investir? Compra o imóvel. O tio do terreno. Compra o imóvel porque o imóvel é certo, não sei o quê. Realmente, o imóvel vai valorizar. Mas você tem que pegar esse que valorizou, aproveitar que valorizou e contabilizar. Vender e Por dinheiro investir. no bolso. Porque aquele rendimento do investimento daquele imóvel vai render muito mais do que, às vezes, um aluguel, a IPTU, aí não sei o que, aí às vezes o cara não paga, aí dá uma dor de cabeça e é complicado. Alguém te apresentou o mundo dos investimentos? Você tem um mentor, você fala assim, pô, Gui, você já saiu da poupança ou ainda não? Já Você saímos. é uma poupanceira ainda? Não, ainda tenho minha poupança, porque eu uso muito meu cartão de débito. Mas assim, já temos aí o nosso investimentozinho. Tá. Fica à vontade de falar o que você tem de investimento. Você tem uma ação, já comprou uma ação na sua vida? Ou você investe via fundo de investimentos? O que aconteceu na hora de investir? Não. Até minhas irmãs mais novas, que eu sou mais velha, já comprou uma ação e você não? Todas elas já têm Bitcoin, não sei o quê, nananã. Meu cunhado, na época do início do Bitcoin, ele chegou pra mim e falou assim... Comprei um Bitcoin, não sei o quê, não sabia nem que era Bitcoin. Eu olhava pra cara dele assim, ele é médico, falando, né? Aí eu falei assim, Bitcoin, nossa, não sei o quê. E na época era tipo centavo, era pouco, né? Hoje vale uma fortuna um Bitcoin. Mas assim, ele comprou na época e quando aumentou um pouquinho, ele vendeu. Se ele tivesse segurado mais... Já tava milionário. Tava milionário. E aí... minhas irmãs já fizeram essa questão de investir em ação, investir de não sei o quê. E agora que eu e Eliezer, da família, nós fomos os retardatários. Até meu pai e minha mãe, todo mundo já entrou na onda de investimento e tal. E só esse ano passado que nós fomos cair na real de começar realmente a comprar uma carteira de investimento e tudo e começar a fazer. Qual que é o seu medo? Porque deu pra entender que você viu seu irmão
até mesmo seus pais, que normalmente é um fluxo inverso. Era falta de informação mesmo. É isso que eu queria saber, Era falta de informação. Não era medo, eu sabia que era uma coisa legal de fazer, mas era a falta de investir o seu tempo, sentar e informar e ter segurança de pegar e fazer. Porque a gente não tem isso na escola, né? A gente tava discutindo isso nos bastidores aqui. Então, né? como a gente não tem isso na escola e tudo, você fica inseguro. De, putz, e aí? Se sumirem com o meu dinheiro, o que vai acontecer? E o que acontece se acontecer isso? E se sabe, hoje mesmo eu tava almoçando com a minha irmã, estava conversando vários assuntos, entre uns assuntos, veio esse assunto de educação financeira, de investimento e tal. Aí a gente tava conversando, que a gente viu na internet um vídeo de uma gavetinha de cofrinho. Aí, olha, tem gente que esconde, não sei o quê, nananã. Aí a minha irmã, não, mas é mais vantajoso você hoje em dia guardar, não sei o quê. Eu falei assim, mas se acontecer que nem no plano real lá... Isso, que a poupança foi embora, né? Que todo mundo foi embora. Aí ela, um conhecido meu... Até hoje guarda, porque morre de medo, porque ele realmente perdeu muito dinheiro com isso, não sei o quê. Então você escuta tanta coisa que você fica, né? Você não consegue confiar 100% nos bancos e ao mesmo tempo fica com medo de... E aí quando você estuda e quando você tem aquela informação sobre aquilo e vai ficando tudo mais claro, aí você tem segurança. Não, que besteira, não, vou fazer. Entendeu? Que a gente ouve muito, por isso que eu também falei... quando você vê o seu dinheiro multiplicando. Você falou agora, eu quero ficar viciado, né? Eu ganhei tanto sem sair de casa. Olha, legal, não sei o que. Aí você vai colocando mais um pouquinho, entendeu? Duas coisas que a gente falou aqui que é legal, né? Eu fiz a brincadeira do tio do terreno, porque a gente ouve muito isso, né? Putz, comprou imóvel tal, terreno tal, depois de tanto tempo tinha tanto. E é mais conservador, naturalmente, porque você consegue ver, é mais tangível, isso. então o aprendizado é mais fácil. Aquele negócio assim, que assim, os nossos pais, os nossos avós falavam pra gente assim, investe em imóvel porque é coisa certa. Você vai demorar anos para comprar um imóvel, mas para vender é assim. E para você comprar de novo, nossa! Imagina. Então assim, tipo assim, outra realidade, você não né? consegue comprar de novo nunca mais. Então, tipo assim, você fica com aquele negócio, nossa, meu pai, minha mãe falando isso. Nossa, não sei o quê. Entendeu? Então, tipo assim, é isso. Agora, sim, também tem... Cada caso, eu acho que é um caso. A gente não pode também generalizar tudo. Isso. Então, às vezes, tem gente que realmente tem maior dificuldade de guardar dinheiro. Tem que ter um boleto. Não, e assim, realmente, esse guardar dinheiro é muito difícil. Então, às vezes, vale a pena para aquela pessoa comprar um imóvel com o intuito de guardar dinheiro. Consórcio é incrível, eu acho, por causa disso. Né? Porque aí a pessoa... comprou, pagou o imóvel, pronto, guardou aquilo. Não mexeu, entendeu? Porque às vezes a pessoa realmente tem dificuldade de guardar. Sabe que tem ali, aí aparece qualquer coisa bacana... Já vai, consumista, consome. Né? Aí é muito também de cada realidade, né? Mas aí é o segundo item, é a mudança de cultura. É a mudança de cultura. Porque quando você ouve que um apartamento de 500 mil tá mais de 1.100.000... Você fala, pô, por mais que eu vá pagar o boletim, a gente tá indo pra uma taxa de juros quase 14% ao ano. Pô, então é 140% basicamente, vamos fazer uma conta burra. Em 10 anos. Então você fala, não dá pra eu ficar pagando esse movimento, essa curva de juros, ficar pagando tudo isso. E eu acho também que é interessante quem vai fazer... Mesmo que às vezes não tem outra alternativa. Você precisa fazer um financiamento, ou você precisa fazer um consórcio, ou você realmente não tem todo aquele valor que você quer, né? Então, às vezes, assim, porque a gente passou por isso recentemente, isso é até uma dica. Pesquisa, porque a taxa de um banco para outro é muito diferente. Isso. Exatamente. Muito diferente mesmo. Às vezes, um banco dificulta até... Aquele banco que tem a melhor taxa, ele vai te dificultar mais. Mas no final, vale a pena. E muito a pena, né? Porque o prazo é muito longo, a curva de juros é gigantesca. Um pouquinho a menos já é um dinheirão no final, se você parar pra pensar, entendeu? Bora. E, cara, vamos falar dos nossos filhos? Vamos. Para que eles não façam esse mesmo erro, Com certeza. Duas coisas que eu queria entender com você. Eu acho legal a gente ouvir mãe. Né? A gente sabe que a gente errou num passado
E os nossos pais, talvez, colocaram o nosso dinheiro em poupança ou em previdência, né? Esses dois nomes eram muito falados no passado. Como é que você encara as finanças do seu filho, né? Investir para o seu filho, se você já pensa sobre isso ou não, porque ele é bem novinho, ele tem um ano ainda. E como é que você pensa em falar de dinheiro com ele, né? Porque hoje eu tenho um filho de 4 e a gente já começa a ter um cofrinho, a gente começa a falar um pouco mais sobre dinheiro. Como é que é esse relacionamento entre a sua cabeça e a cabeça financeira para o seu filho? Conta um pouquinho mais como é que você pensa em fazer. Então, a gente... Até meu pai, esses dias, ele ligou todo animado, assim, que ele vem pra cá pro aniversário do Bento, né? Agora em setembro, de 2 aninhos. E aí ele... Minha filha, eu pensei muito... Eu não quero dar brinquedo, eu não quero dar não sei o quê. Eu vou fazer uma poupança pro Bento, no nome dele... Nananã, e aí todo ano eu vou colocando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu achei sensacional. Aí eu falei, ótimo, pai, me ajuda, ótimo, já? Perfeito. Perfeito. Quer dizer, meu pai já tem essa cabeça, e eu e Eliezer conversamos sobre isso esses dias também, de pegar e abrir uma carteirazinha pro Bento, que às vezes agora é pequena, mas daqui a alguns anos já vai estar gigantesca, legal, né? Entendeu? E aí, de repente, a gente tem que sempre pensar assim, hoje eu consigo dar tudo pro meu filho, mas eu sou a fonte do meu filho. Eu não sei daqui até pra frente, quando, né? Eu vou estar aqui do lado dele para dar todo esse conforto, tudo. Então, isso também é interessante, porque assim, tudo que é meu é dele. Mas eu não sei até quando isso tudo, né, vai ficar pra ele, né? Tudo, mas até quando vai durar e tudo, e como é que vai ser. Então a gente quer realmente fazer essa carteira pra ele, mesmo que a gente coloque um valorzinho ali, pequeno, assim, simbólico, mas pra render, e aí sobrou um dinheirinho, a gente, vamos colocar no negócio do Bento. Entendeu? Aí, quem sabe, daqui para uns anos, esse rendimento não pague a faculdade dele, não pague as coisas dele, né? Não pague... Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que pensar a longo prazo, porque o tempo passa muito rápido, cara. Falando em longo prazo, aí eu vou te questionar. Vamos ver a sua visão a respeito disso. Claro. Você faria uma carteira de ações para o seu filho hoje? Então, assim, ó, vou guardar... Vamos falar valores utópicos aqui, ó. 250, 500 reais por mês, eu vou guardar para ele numa carteira de ações. Isso seria uma virada de chave positiva para você? Ou ações para o seu filho você fica com medo de cair a cotação, de perder o dinheiro? O que você vê sobre carteira de ações para o seu filho? Olha, a carteira de ações é o seguinte, é aquele risco, né? Quando você corre um risco, você pode ganhar muito dinheiro e pode perder muito dinheiro. É muito dinheiro que você pode ganhar mais rápido e é muito dinheiro também que você pode perder. Então, eu colocaria uma parte em renda fixa para ele, né? E a outra parte eu investiria, sim, em ações. Porque agora aquela ação pode estar lá embaixo, mas daqui a 5 anos ela está lá em cima. Então, eu acho importante, porque às vezes aquele dinheiro que era para ter multiplicado 2 vezes, ele, com uma subida de alguma ação, vai para 10 vezes rapidinho. Aí você tem que também estar observando. Isso é uma coisa que eu preciso aprender. A ficar observando, a ser mais curiosa. Porque às vezes a gente deixa ali... E só vai. E só vai que vai, entendeu? Isso daí eu preciso me policiar. Mas eu acho que isso também tá melhorando muito, porque a gente tá aprendendo muito, né? E eu faria isso pra ele. Tipo, uma partezinha em renda fixa, que é um dinheiro que eu não vou mexer, vai ficar lá rendendo pra ele e tal. E uma parte em renda variável, assim, nesse sentido de ação, de... Sensacional. Sabe por quê? A gente montou uma carteira chamada Carteira Kids, remetendo exatamente para crianças de 1 ano até 14. Porque a gente vê que um ciclo de bolsa de valores, para trazer esse boom, é normalmente 4 anos. E os nossos filhos não têm ideia do que é dinheiro ainda, né? Então, eles têm uma referência totalmente diferente. Uma das coisas que prejudica o adulto é ele saber o que é dinheiro, e aí às vezes uma ação sobe, sei lá, 50%. Tá na cabeça dele a seguinte coisa, eu preciso colocar dentro do bolso, porque imagina, vai lá e volta. Porque a gente vê muito disso. Em 2019 a bolsa subiu muito forte, em 2020 ela derreteu na pandemia. E depois subiu muito forte de novo. Então você fica vendo lucro e prejuízo digital, te deixa maluco. Só que quando a gente faz consistentes aportes, pensando num prazo de 10 anos...
14 anos, né? Que daí a gente tá pensando na faculdade dos nossos filhos, no carro dos nossos filhos, tudo isso que vai acabar se materializando. E se a gente não pensar nisso hoje, lá na frente pode custar muito mais caro pra gente, pai, né? Então a gente consegue trazer uma rentabilidade muito grande. E você é muito mais assertiva do que você imagina, porque daí você já divide o renda fixa, que você não vai correr o risco, você já tá lá líquido, se precisar de alguma coisa antes dos 18 anos, você aperta um botãozinho lá e tá na conta, e você destrava uma chave que poucas mães conseguem destravar, que é, vamos colocar numa renda variável porque o meu filho tenha mais dinheiro lá na frente. A gente vai criar filhos milionários assim. E esse podcast... Amém, receba. Olá, a mamãe tá aqui já guardando um din-din. Como é aquele portão, receba. É isso, o melhor do mundo. E aí a gente consegue criar filhos melhores, né, com mais dinheiro e a mudança de cultura. Então eu vejo que você já nesse podcast já foi extraordinária, você já ensinou as pessoas a dar tchau e sorriso de miss. E a botar um din-din para os filhos e também conversar com um companheiro a respeito do dinheiro. Sim, e uma coisa que eu acabei não respondendo, que você me perguntou, eu e Eliezer, desde sempre, a gente sempre conversou muito sobre as nossas finanças, sempre tive uma noção do que ele tem, ele sempre teve uma noção do que eu tenho, não era nunca um assunto que a gente não podia tocar, não podia falar, não, sempre tivemos abertura para falar sobre isso, só que a gente tinha abertura para falar sobre isso, mas depois que nós casamos, realmente... que isso se tornou, como é que eu posso dizer, um negócio assim... Rotineiro já, eu né? ganhei eu fiz um trabalho, não sei o que, Aí eu me lembro que só ele tinha cadastrado o Pix, eu não tinha ainda cadastrado o Pix na época, e ele, não, põe na Pix dele, e não sei o que. Aí, quer dizer, a minha conta virou a dele virou a minha, às vezes eu dou o Pix dele, porque eu, sabe assim, não lembro. Então... Hoje em dia, realmente, a gente é um só nesse sentido de um ajudar o outro, de um investir com o outro, de sermos parceiros em empresa, de sermos parceiros em tudo. E isso também fez a gente crescer como casal e crescer em relação às nossas próprias finanças. Porque ele sabe que ele pode contar comigo e eu contar com ele o tempo todo. Sim. Então, isso ajudou a gente muito a crescer. Porque quando você fica fechado com seu parceiro, você não sabe o que ele pode arcar, o que você pode arcar, se ficar dividindo ali, eu pago isso, você paga aquilo. Sabe? Não faz muito sentido, vocês estão parceiros, vocês têm que dividir tudo, né? É aquela coisa, virar um só mesmo nesse sentido em todos, né? Mas nesse é muito importante, porque vocês vão poder ter um conforto melhor, vocês vão pensar juntos, vão criar expectativas juntos do futuro. E isso tudo tem que ser muito conversado. Olha, eu quero, sei lá, a gente queria muito comprar esse apartamento. Então a gente lutou, a gente tinha que fazer uma viagem não sei onde. Não, mas vamos segurar, porque vai entrar aí, não sei o quê, parcela e nananã. Então tudo isso a gente... Sabe, a gente faz tudo isso muito junto, nesse sentido. A gente pensa muito junto, porque a gente sabe que se a gente fizer tudo ali juntinho e dar tudo certo, nós dois vamos ganhar. A nossa família vai ganhar. Então isso eu acho que foi muito positivo quando a gente realmente chutou o balde e começou a fazer tudo uma na conta do outro e ter essa liberdade e tudo. Isso foi muito positivo, né? Porque realmente também quando ele começa a gastar, vamos gastar menos, não sei o quê. E ele também. Não sei o quê. E ele acha que eu sou mais mão de vaca nesse sentido. Eu sou um pouco mais controladora e ele é mais expansivo um pouco, né? Ali é Áries e Touro, né? Áries e Touro. Né? Então, ele é um pouco mais assim, não, vamos, não sei o quê. E eu sou mais assim, não. Pra que um perfume de R$1.600? Não precisa de um perfume de R$1.600. Pra que? Vai cheirar? Quem vai cheirar? Eu que vou te cheirar. Sabe, não vem me dar chego, não. Então, tipo assim, tem coisinhas assim que a gente até brinca e tal. Mas no final das contas, a gente se entende nesse sentido de gasto, assim, sabe? De é isso ou aquilo. E até as coisas pro Bento agora, porque agora tem um terceiro componente nessa história toda. E é um terceiro componente bem... caro. Não chegou à escola ainda, né? Não, já vai começar agora, em janeiro. Então, a gente já foi ver várias escolas e tal. Enfim, assim, isso eu acho super importante no casal, ter esse controle financeiro, mas assim, um ajudar o outro. Porque não é só a mulher
que tem a obrigação de cuidar do filho e trabalhar e cuidar da casa E o marido ficar e o marido só no trabalho. Pô, não. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, o marido ajuda. Olha, o Eliezer tá com o Bento na Baby Jean lá e eu tô aqui. Então, tipo assim, ele me ajuda muito, o Eliezer, assim, até hoje. Até hoje o Bento ainda mama, né, no peito. A gente quer, se Deus quiser agora, quando a gente mudar. É que, assim, é muita mudança pra cabecinha dele e a gente... combinou que quando a gente mudasse, a gente ia começar o desmame. Que realmente já tá bem sacrificante um pouco pra mim. E ele só dorme querendo ir pro peito. Acontece qualquer coisa, ele quer o peito. Ele me vê, mamãe, peito. Então, às vezes, ele não é fome, não é... Ele come de tudo, ele já come comida, já mama na mamadeira, tudo. Mas ele é uma coisa afetiva. Sim. E o Eliezer me ajuda muito nesse sentido de madrugada eu acordo, ele acorda junto, ele vai buscar um negócio, vai fazer uma mamadeira, vai buscar um negócio, vai... Formou a família mesmo. Então, isso eu acho super importante, porque é uma parceria mesmo, né? Porque pra gente consolidar essa etapa e ir pras perguntas finais do De Sim. Frente com o Gui, muitas das vezes esconde. É. Então, assim, fiz uma besteirinha financeira aqui. Comprei o perfume e uma bolsa ainda, no mesmo dia. Então, ou a mulher, ou mesmo o homem aqui do outro lado, pega lá e esconde isso. E aí começa a desencadear um custo que o outro não sabe, e a gente tem uma consultoria financeira também, e é muito trágico quando isso acontece. Porque daí começa a formar uma bola de neve, gera um hábito do consumo e não do ato de poupar. E aí afunda qualquer barco, e aí quem se prejudica são os nossos filhos. Né? No final das contas, sobra para os nossos filhos, que é exatamente o que você falou. A gente não sabe até quando estaremos aqui e o quanto a gente conseguiu fazer de colchão para que eles vivam melhor do que a gente. Que história, hein, cara? Sensacional. Ai, que eu bom. amei te conhecer aqui no De Frente com o Gui. Muito. Mas ainda não acabou, pessoal. Nós temos algumas perguntas do De Frente com o Gui, agora as rapidinhas para a Camila. Ô, cara, vamos lá. Ufa, hoje virou mãe, já guardou dinheiro, já foi Miss, já foi tudo. Se fosse convidada para mais um reality, mais alguma coisa de expansão na televisão, aceitaria ou já mudou totalmente a vida, não é mais uma vontade? Olha, o Boninho tá assistindo, hein? Eu aceitaria, assim, porque o reality realmente mudou totalmente a minha vida financeira, a minha vida amorosa, mudou totalmente a minha vida. Então, é uma oportunidade. Eu sempre acho que é uma oportunidade e a gente não pode fechar as portas. Mas eu vou te falar que com a chegada do Bento, eu fiquei muito mais medrosa em muitos aspectos, né? Tanto profissionais quanto... Medrosa, assim, não de querer partir pra cima pra trabalhar, nem nada disso. Mas, assim, medrosa de, tipo assim, de arriscar, entendeu? Porque quando você vai pra um reality, realmente tem muita coisa em jogo. E uma das outras coisas também que você fica, assim, né, com um pouco de medo é de deixar sozinho o bebê, né? Eu sou muito apegada com meu filho. E aí, vou ficar 3 meses longe do Bento. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Então, assim, tudo isso passa pela nossa cabeça. Se fosse uma oportunidade incrível, tipo o Big Brother e tal, eu acho que a gente não tem que pensar 2 vezes, tem que ir. Não. Mas, não sei, depende muito do reality, entendeu? Que você tá sendo convidado. Qual que é um sonho financeiro que você ainda não realizou? Tipo, Gui, eu não fiz alguma coisa por causa de dinheiro. Isso existe? Uma viagem, alguma coisa que você não materializou por grana? Ficou com, sei lá, dó de gastar, vamos pensar desse jeito. E teve uma época que o dólar tava muito alto. Eu queria muito viajar pra fora pra fazer o enxovalzinho do Bento. E aí não dava. Primeiro porque tava proibido mesmo pra viajar. E segundo porque também tava muito alto, então não tava compensando. E aí acabei desistindo de fazer. Ruim, né? Porque, pô, fazer o enxoval é sensacional. Porque às vezes, quando você vai fazer fora, você economiza muito dinheiro. Sim. Porque lá fora é tudo muito, muito, muito mais barato do que aqui. E o câmbio machucou, aí não teve o que fazer. Aí teve muito... Foi lá pra cima e realmente não compensava. Aí eu fiz tudo por aqui, o enxoval dele. Um aprendizado para as mamães. Você aí é mamãe, teoricamente, há pouco tempo. Uma movimentação que você possa falar para as mães aí que estão surgindo pós-pandemia, principalmente com o lance de grana. Qual que é o fechamento para elas? Hoje em dia, a gente vê muitas coisas na internet que a gente acha que vai ser necessário, que o mercado te coloca na tua cara, assim, aí você... porque fulana tem, ou porque não sei o quê. Porque isso vai ser importante pro meu filho. Cara...
Isso é muito relativo. Por exemplo, o berço. O Bento não usou nem 4 meses o berço. Dormiu com a gente na cama, até hoje dorme com a gente na cama. Então, às vezes, você economiza aquela granona sua e não sei o que pra fazer o quarto perfeito, ou não sei o que perfeito, e o filho vai dormir com você no seu quarto. Então, tipo assim, são coisas assim que você tem que pensar realmente na sua rotina, com seu marido. Lógico que a vivência também do primeiro filho é tudo diferente, né? Você cria milhões de expectativas e no final das contas é outra coisa que acontece. Mas agora, por exemplo, pro segundo filho eu já aprendi muita coisa. Tipo, tem muita coisa que eu comprei pro meu primeiro filho que eu não vou nem... Eliezer, filho 2, tá vindo. Tipo, que no segundo filho eu já meio que não usei no primeiro, entendeu? Então, tipo, não tem porquê. Então, muitas coisas eu acho que a gente compra por impulso também, porque a gente acha fofo, bonitinho, não sei o quê. Então, também vai isso, dinheiro, né? mãe, vai dinheiro. Então, mãe, o essencial sempre é o melhor. Pensa no essencial. O que precisa? Fralda, um cantinho pra dormir, um negócio seguro, e uma carinho. Isso. E o resto você vai comprando à medida que a necessidade for surgindo. Cara, eu vou te dar um presente, tá? Eu vou te dar um presente que eu acho que pode mudar bastante aí a vida de vocês. Eu vou te entregar esses acessos da carteira Kids para você aprender. Lá tem toda a didática, porquê das coisas. Espero que você consiga seguir esse planejamento, porque daí a mesma rentabilidade do seu filho vai ser a minha, com um pouquinho de diferença. A gente começou há pouquíssimo tempo. E eu espero te encontrar mais vezes. Você é uma pessoa incrível, com uma história incrível, valorizou obrigada. muito o nosso podcast. E mais uma vez agradecer por ter deixado seu filho, seu marido, para contar essa história para milhares de pessoas aqui do De Frente com o Gui. Muito obrigado. Obrigada, querido. Tamo junto. É isso. Valeu, pessoal. E se você gostou desse podcast, não deixe de clicar aqui no botão curtir, deixar o seu comentário e se inscrever no canal para que você tenha sempre fresquinho aí todos os nossos programas e os demais movimentações sobre investimento e empreendedorismo. Espero que a gente tenha trazido um baita de um conteúdo para você. E as mídias sociais da Camila já estão aqui embaixo. Nosso editor, com certeza, colocou muito bonito para que você possa também parabenizá-la por toda a sua carreira. Um beijo para todos e até o próximo De Frente com o Gui. Valeu!